Sempre que ouvimos falar de cultura caipira, imaginamos que ela tenha sido originada na mistura de indígenas, portugueses, espanhóis. Claro, não deixa de ser verdade, mas a história por trás da cultura caipira é muito mais ampla, interessante e abrangente. Então nesse vídeo iremos abordar a verdadeira origem da cultura caipira e os processos que levaram a cultura caipira até a sua atual forma, com fatos interessantes que, não sei por qual razão, não se ensinam nas escolas e nem nas universidades. Historicamente, a vida caipira e a cultura caipira têm início com o bandeirismo dos paulistas. O movimento bandeirante foi um movimento de desbravamento no interior do Brasil, feito por paulistas de São Paulo e de São Vicente, em meados do século XVI. O sociólogo Antônio Cândido definiu como paulistânia todo o eixo de difusão e expansão da cultura bandeirante, sendo a cultura caipira uma cultura tipicamente paulista. Ou seja, a cultura caipira nada mais é do que a cultura bandeirante. Mas explicaremos aqui o processo desse fato. Nas regiões onde o bandeirante se fixou, existe aquilo que entendemos por cultura caipira, que correspondem aos estados de São Paulo, parte do Paraná, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, que são regiões que ambientam a cultura caipira até os dias de hoje. As sucessivas adaptações por que passou paulista durante a era bandeirante fez com que o caipira primitivo assimilasse as suas origens nômades e aventureiras, promovendo a fusão entre os nativos da terra com portugueses e também espanhóis. E essa característica bandeirante de economia seminômade marcou a habitação, a culinária e o caráter do caipira paulista. A princípio, os primeiros caipiras tiveram origem na capital de São Paulo e região metropolitana de São Paulo. As primeiras referências à cultura caipira e ao dialeto caipira eram situados em São Miguel de Uraí, atual São Miguel Paulista, Carapicuíba, Barueri, Itapecerica da Serra, Pinheiros, Santo Amaro e Embu das Artes. É particularmente relevante um livro do século XVIII do padre Manuel Bernardes sobre a vida do padre Belchior de Pontes, porque é basicamente um atestado de nascimento da cultura caipira. Sabendo disso, a gente vê que não é a cultura caipira que nasce no interior. No interior, o caipira ganha suas características atuais, porém mais pra frente iremos abordar esses fatos. Esses caipiras eram os bandeirantes mamelucos, e é o resultado da mistura de brancos com indígenas. Hoje esse mameluco é chamado de caboclo na cultura caipira. A palavra caboclo era a maneira na qual os bandeirantes chamavam os mestiços mamelucos, que significa procedente do branco, com índios, na língua geral paulista, que era a língua dos bandeirantes, que era a mistura de tupi, português e espanhol. Foi a partir da língua geral paulista que os bandeirantes deram nomes de importantes e famosas cidades, as quais conhecemos hoje. Nomes como Anhangabaú, Pacaembu, Tucuruvi, Jaraguá, Piracicaba, Sorocaba, Itapetininga, Tietê, Tatuí, Itararé, Taubaté, Guaratinguetá, Curitiba, Paranaguá, além de tantas outras cidades, rios, regiões, estados, as quais os bandeirantes também nomearam. Não foram nomes dados por indígenas como muitos pensam, mas por bandeirantes que falavam a língua geral paulista. Como muitos sabem, a cultura caipira situa-se exatamente onde o desbravamento do bandeirante se fixou, e até onde a capitânia de São Paulo também se estendeu. As primeiras levas de cultura caipira foram levadas de São Paulo por famosos bandeirantes como Fernão Dias Pais Leme, que desbravou Minas Gerais, Borba Gato, também em Minas, Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo Anhanguera, que desbravou o Triângulo Mineiro e Goiás. Bandeirantes que levavam esse estilo de vida caipira de São Paulo e disseminaram essa cultura nesses estados, já que foram os primeiros a desbravar essas regiões e também colonizar Minas Gerais e Goiás. Nessas indas e vindas dos paulistas até Minas Gerais e Goiás, em busca de ouro e pedras preciosas, então o bandeirante paulista foi se adaptando às novas regiões e formando roças no meio dos caminhos e também nos pousos. Tanto que o significado de caipira significa cortador de mato ou morador do mato. E essas roças e pousos eram abertas para que as bandeiras paulistas pudessem se sustentar. E foram a partir dessas roças, no meio dos caminhos dos bandeirantes, que os pratos típicos da culinária caipira começaram a surgir.
Pratos tradicionais como virada paulista, tutu de feijão, paçoca de carne seca, leitão à pururuca, farofa de içá e tantos outros que foram surgindo com o tempo. Pratos à base de milho, feijão e mandioca eram comuns, já que eram secos e fáceis de se preparar, ingredientes necessários para aguentar as longas e árduas viagens dos bandeirantes paulistas. Eles então adotaram hábitos e técnicas alimentares. Na época não existia o atual fogão a lenha, mas o fogo de chão na trempe, ou no chamado tucuruva, que era um fogão improvisado no meio de um cupinzeiro, além da utilização do pilão de madeira para fazer os mais variados tipos de paçocas. A culinária goiana e a famosa culinária mineira nada mais é do que a culinária caipira de São Paulo. Então os bandeirantes paulistas, após descobrirem ouro nas Minas Gerais, fundaram diversos arraiais na região mineradora, fundando a cidade de Ouro Preto, Brumadinho, Mariana, Sabará, Belo Horizonte, Ibituruna e quase toda a região do Vale do Paraupeba. Após a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, que aconteceu em 1707 até 1709, foi travada entre os bandeirantes paulistas contra os emboabas do Nordeste. Os paulistas eram descobridores das minas e exploravam ouro no centro de Minas Gerais. A notícia correu e brasileiros e portugueses do Nordeste logo se estabeleceram na região mineradora dos paulistas. Só que os paulistas eram extremamente nativistas e independentes de Portugal. Esse fato fez com que eles, os paulistas, se revoltassem e não aceitassem os emboabas em seu território minerador. Com isso, a famosa Guerra dos Emboabas foi inevitável. Emboaba, na língua geral paulista, era a maneira na qual os bandeirantes satirizavam o tipo de sapato que os portugueses usavam. Em 1719, a coroa portuguesa separa o território mineiro antes paulista e cria a capitânia de Minas Gerais. Nisso, muitos bandeirantes e tropeiros paulistas acabaram se afastando de vez da região mineira. Muitos desses bandeirantes e tropeiros paulistas se estabeleceram no que é hoje o sul de Minas Gerais, e muitos de seus descendentes permanecem na região até os dias de hoje. Com o afastamento dos paulistas da região mineradora, muitos bandeirantes e tropeiros paulistas se embrenharam por novas terras em busca de ouro e outros minérios, e, claro, levando consigo novamente a sua cultura caipira. Nisso, os paulistas criam uma nova modalidade de bandeirantismo, além também de criar um novo tipo de tropeirismo para que pudesse sustentar esses bandeirantes. Essa nova modalidade mineradora dos bandeirantes chamava-se monções. As chamadas monções foi um movimento bandeirante na cidade de Porto Feliz que se utilizavam de batelões, um tipo de canoa, que levavam mantimentos, ferramentas, armas, munições, tecidos e instrumentos agrícolas nas afluências do rio Tietê até chegar nas regiões de Cuiabá, no Mato Grosso, sendo os paulistas os primeiros a desbravarem e colonizar a região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foram nessas indas e vindas dos bandeirantes, nas monções iniciadas em 1718, que o caipira do Médio Tietê tomou sua forma mais atual, criando roças e povoações nas regiões de Tietê, Porto Feliz, Piracicaba, Sorocaba, Anhembi, Conchas e demais regiões. Foram dessas regiões do Médio Tietê que saíram os bandeirantes que colonizaram as regiões de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E não é por simples coincidência que os sul-matogrossenses e os matogrossenses compartilham dos mesmos costumes dos paulistas. Seja na música tradicional caipira, com a sua viola, seja na culinária tradicional caipira e até mesmo os próprios dialetos. Um exemplo dessa herança cultural bandeirante é o cururu cuiabano, uma herança do cururu piracicabano da região Médio Tietê, em São Paulo. Como podemos ver, a história da cultura caipira é extremamente rica e interessante. Bom, falamos das monções, agora vamos falar de um outro assunto que está estreitamente relacionado com a cultura caipira, que é o tropeirismo. O movimento tropeiro não é de origem gaúcha como muitos pensam, e nem os seus trajes típicos. O movimento tropeiro foi originado em Taubaté e Sorocaba por bandeirantes que já haviam desbravado a região sul antes de descobrirem as Minas Gerais, fundando e povoando cidades como Paranaguá, Curitiba, São Francisco do Sul, Florianópolis, Laguna, Viamão. E como esses bandeirantes já conheciam a região e também tinham criadouros de gados e outros animais, acabaram também tendo a ideia de abrir um caminho de Viamão até Sorocaba, em São Paulo, para que tais gados e também os muares pudessem servir aos bandeirantes das monções, aos bandeirantes do caminho de Anhanguera e também aos bandeirantes mineradores,
que estavam estabelecidos em Minas Gerais, além também de estabelecer uma feira em Sorocaba para que pudesse servir a toda a coroa. Nisso, muitos bandeirantes tornaram-se tropeiros, estabelecendo-se assim, naquela época, um dos maiores ciclos comerciais da nossa história. Então não é o tropeiro que sobe do Rio Grande do Sul, é o tropeiro que desce de São Paulo por meio dessa iniciativa desses bandeirantes e estabelece-se na região sul. Bandeirantes estes que ficariam conhecidos como tropeiros ou também estancieiros, que lidavam com a criação de gados e também dos muares. Estes tropeiros paulistas ficariam conhecidos pelos gaúchos primitivos como birivas, que tem o significado de caipiras ou habitantes de São Paulo. Nesse caso, os paulistas habitavam as regiões da Serra Gaúcha, enquanto os gaúchos habitavam os pampas na região baixa do estado. Esses paulistas eram facilmente identificados pela sua forma de trajar. Usavam botas de cano alto, chapéu grande de abas largas, ponchos compridos e arredondados, andavam sempre à mula ao som de violas e fandangos. Já antes, essas vestimentas eram comuns tanto entre os paulistas na capital quanto os paulistas do interior. Vestimenta que foi adaptada pelos bandeirantes para suas longas viagens e que cairia no gosto popular. Bandeirantes, tropeiros, enfim, nada mais nada menos do que os caipiras de São Paulo. Hoje, muito dessa herança cultural dos tropeiros paulistas ainda permanece nas tradições do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tanto nas vestimentas como nos fandangos sapateados, nas danças dos facões, o arroz carreteiro, o café tropeiro. Vale lembrar que toda essa região sulista, incluindo o Rio Grande do Sul, pertencia ao território de São Paulo até pelo menos 1808, sendo o Paraná e os Campos de Lages separados de São Paulo em 1853. As manifestações tradicionais da cultura caipira são bem famosas, a exemplo da música caipira ou sertanejo raiz, como alguns costumam dizer. E essas primeiras manifestações culturais caipiras tinham cunho religioso. Nas festas que os bandeirantes promoviam, como festas do Divino, festas de São Gonçalo e também festas de Santa Cruz, havia interesse não só de celebrar, mas também de cristianizar os índios. E nisso, padres aliados aos bandeirantes utilizavam desses costumes bandeirantes, que eram uma mescla de costumes europeus e indígenas, sendo essencial para cristianizá-los. Após os anos de 1700, os bandeirantes índios, caboclos e brancos já haviam integrado essa mescla de herança indígena e europeia entre eles, dando origem assim à música caipira, que fazia parte de seu cotidiano, dando origem à dança de Santa Cruz, o cateretê, o catira, o cururu, as folias de reis, sendo esses ritmos citados os mais primitivos ritmos da música caipira, possuindo até mais de 300 anos de tradição, à base da viola caipira, de pandeiros, rabecas, adufes e caixas de folia. Ouçam agora um pouco dos ritmos citados. Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do divino. Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do divino. Oh, yeah. Cateretê, 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 que eu gostava de dançar no terreiro da fazenda quando tinha um luar. Cateretê, cateretê, cateretê. Sou caboclo legionário, um bandeirante paulista, combatente voluntário.
Estes são os ritmos tradicionais mais antigos da música caipira e são com certeza uma obra-prima que merece toda a nossa atenção para resgatarmos e valorizarmos a nossa cultura. Já os primeiros registros de música caipira só foram aparecer em meados de 1900, sendo gravada pela primeira vez em 1929 por Cornélio Pires, com a música Jorginho do Sertão, da dupla Mariano e Caçula. Jorginho do Sertão, moda de viola paulista, folclore paulista. O Jorginho do Sertão, rapazinho inteligente, em uma carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. Já o nosso dialeto caipira é bem único e inconfundível, notadamente pelo seu R retroflexo, parecido com o R inglês. O dialeto caipira surgiu na tentativa dos habitantes da capitanha de São Paulo em falar português, já que os bandeirantes e os habitantes paulistas não falavam português, e sim a língua geral paulista, a qual foi proibida em meados de 1758 pelo português Marquês de Pombal. Foi nesse processo que se originou o dialeto caipira. E no modo de falar caipira ainda se preserva palavras e pronúncias do português arcaico, bem como palavras da língua geral paulista. Exemplos como escuita, fruita, pregunta, breganha, bassoura, pranta. Essas formas de falar eram usadas no português medieval e ainda se pronunciam em núcleos caipiras mais antigos, localizados principalmente no Vale do Paraíba e o Vale Médio Tietê. Escute alguns falares. Primeiro cururu que eu cantei e que vi os homens campeão cantar, o pesteiro falou assim: eu quero que vocês cantem louvação. Vejam Davi cantar, que é tempo meio de louvação. Entrar na sala, assim, guardar o chapeuzinho de lado. Ele com o Zé Davi fazia aquele baixão que virava em roda, assim, os dois, sem microfone. Mas você precisava ver. Hoje o Davi começava no artã, assim, parecia uma reza o homem cantava. Louvava o artã, assim, de cima até no chão, tudo santo que estava no artã. Isso significa muita coisa para mim, porque no cururu eu falo da minha vida, falo da vida do meu pai, da minha mãe, falo do roceiro, falo do boiadeiro, fala do comerciante, do sitiante, então é muito bom para mim o cururu, né? Sempre a gente teve orgulho, muito bom trabalhar ao lado dele, e fazendo música, e cantando música, e de repente, o homem é brincadeira que fazia, sabe, e que a gente divertia. Eu comecei a cantar cururu, eu cantava rodeando com os curueiros, um altar, o santo, a vela, lá, como o Toninho acompanhou a gente cantava a noite inteira rodeando assim. Eu não cheguei a trabalhar com ele assim fora, trabalhei mais de tropeiro na região. Ele pegava fumo de rolo ali em Camanducaia, Cambuí, e café, levava para São José dos Campos e trazia de São José para cá. O açúcar mascavo, o querosene na época, o sal, tá. Necessário. É um menino que vai montar? Um menino de 8 a 14 anos. É. Com 14 anos, 15 anos, se ele for um bom madrinheiro, ele vai ser um bom tropeiro. Ele passa para o tropeiro, você começa a ensinar o outro moleque. E a função do madrinheiro, quando chega no pouso, ele, enquanto o pessoal está descarregando a tropa, ajeitando ali, o madrinheiro já ajeitar uma lenha, ajeitar um fogão ali, a trempe que fala, e fazer um café. Eu tenho a trempe aqui, depois eu mostro para o senhor. Como podemos ver, a cultura caipira tem uma história muito profunda e bonita para ser retratada apenas da forma rasa e ridícula nas quais as mídias brasileiras retratam, mostrando sempre o caipira como um mero jacatatu satirizado, que fala errado e se veste mal, pois o caipira não fala errado, ele fala a sua própria língua desde os primórdios de sua origem, mesmo que saiba falar o português padrão. O caipira é aquele que possui seus próprios trajes típicos. O caipira é o bandeirante, é o tropeiro, o boiadeiro, é o muladeiro. O caipira é aquele que possui seus trajes, costumes, culinária, valores e uma identidade própria, digna de uma nação também própria. E não aquele caipira satirizado de forma ridícula nos temas de festas juninas e na mídia brasileira. Ou aquele cowboy americano de calça apertadinha e fivelão. De 1600 até 1850, o caipira foi aquele desbravador e guerreiro bandeirante e monçoeiro, que desbravaram as terras de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Amazonas, Peru, Bolívia, fundando inúmeras cidades. Em meados de 1700 até 1900, o caipira também era aquele tropeiro paulista que desbravou as terras do sul junto aos bandeirantes, originando inúmeras cidades e deixando um legado cultural gigantesco em São Paulo, sul de Minas, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.
Após o enfraquecimento da lida de Monções e de tropas de Moares, o homem caipira iniciou uma nova lida, o tropeirismo de boiadas. Então, tropeiros paulistas vindos do sul de São Paulo se estabeleceram nas regiões de Barretos, no norte paulista, a fim de vender e comprar gados das regiões vizinhas. Utilizando a rota do Anhanguera até Goiás e das Monções até o Paraguai, as boiadas sustentaram o comércio de carnes de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais por muito tempo, até a substituição dos caminhões, deixando nesses estados uma forte herança cultural boiadeira, tema no qual é bastante utilizado na música caipira tradicional, principalmente nas canções de Tião Carreiro e Pardinho, Almir Sater, Vieira e Vieirinha, entre outros. Essas eram as lidas nas quais os caipiras se embrenhavam no passado. O caipira roceiro, como o conhecemos hoje, é apenas uma herança do caipira antigo que sobreviveu. Ele é literalmente um bandeirante aposentado. Sabe esse bandeirante que ganha estátuas, nomes de ruas, estradas e monumentos em diversas cidades? Pois é, este era o caipira antigo. Ele era um empresário desbravador do ramo de exploração de vastas terras selvagens, um verdadeiro guerreiro caboclo que combatia índios bravios, espanhóis, portugueses, holandeses, junto de suas tribos aliadas. Era também comerciante, tropeiro e fundador de diversas cidades pelo sertão. Quando o mercado bandeirante tomou outros rumos, muitos bandeirantes voltaram para casa na roça, tornando-se o caipira roceiro como o conhecemos hoje, vivendo para si. Outros bandeirantes, ou seja, o caipira, se ramificaram e tornaram-se tropeiros, estancieiros, barões, políticos e fazendeiros após o fim do bandeirantismo. E é importante lembrar que essa visão atrasada e rasa de bandeirante genocida e malvadão é 100% ideológica. Não se resume 350 anos de bandeirantismo numa trupe de pessoas ruins. Não se resume 350 anos de bandeirantismo em caça ao índio, quando tal fato não fez parte nem de 1/5 de sua história. Não se resume de forma rasa um movimento gigantesco pelos sertões que envolvia toda a sociedade paulista com tantos interesses divergentes em meras pessoas ruins. Isso é simplesmente grotesco, ainda mais se levarmos em conta que a maioria dos bandeirantes consistiu em caboclos e índios, e sem eles, todo o movimento bandeirante nada seria. Está na hora de deixarmos esse pensamento raso, atrasado e ideológico sobre os bandeirantes para trás e começarmos a analisar a história paulista de forma mais profunda, pois parece que isso é uma tentativa clara de destruir a história de São Paulo e a verdadeira história da cultura paulista. Isso, como eu já disse, não se resume a uma sociedade inteira e nem 350 anos de bandeirantes nessa besteira ideológica de malvadões contra coitados. Esse é o breve resumo da história da cultura caipira. Curta a página Orgulho de Ser Paulista no Facebook e siga também a nossa página no Instagram. Também inscreva-se no canal para sentir um pouco do que é as tradições paulistas. Muito obrigado.